Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Círculo e circunferência, parte 3. Bom, elementos da circunferência, né? Já vimos o que é uma circunferência, né? A circunferência é a linha que contorna o círculo, né? Então, bom, a reta secante. Então, reta secante é toda reta que intercepta, que corta a circunferência em dois pontos distintos, né? Então, o que acontece, né? Nós temos aqui a nossa circunferência, tá? Aqui, né, o centro, né, da circunferência, tá? Esse segmento aqui é o nosso raio, né? Já vimos que o raio é o segmento que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência. Essa reta que corta a minha circunferência em dois pontos, ela é chamada de reta secante, tá? E esse segmentozinho aqui, ó, AB, esse segmentozinho que vai do A até o B, ele é chamado de corda, tá? São os elementos que compõem aqui, tá? A circunferência, tá? Isso lá para frente isso vai ser importante, tá? Bom saber ter esse conhecimento, né? Saber conhecer esses elementos, tá bom? Então, a nossa circunferência é a linha que contorna, tá? O raio é o segmento que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência. A reta secante é a reta que corta a minha circunferência em dois pontos. E o segmento interno aqui, ó, o segmento AB, esse segmento que vai do A até o B, ele é chamado de corda, tá? Então, a reta S é secante, essa reta S, a circunferência nos pontos A e B, determinando a corda AB, tá? Então, esse segmento AB a gente chama de corda. E essa reta que corta é a reta secante. Show? Reta tangente. Então, é toda reta que toca a circunferência em um único ponto, tá? Então, veja bem, de novo, né? Nós temos aqui a nossa circunferência, o nosso raio, e aí nós temos uma reta que toca a circunferência em um único ponto. Nós vamos chamar de tangente, tá? A gente usa sempre, né? Pô, saindo pela tangente, saindo pela tangente. Quer dizer, tem um ponto ali que você consegue sair, né? Tem um ponto, um único ponto ali que você consegue fugir, né? Quer dizer, a reta tangente é a reta que toca em um único ponto da minha circunferência, tá bom? Então, o ponto P, esse ponto P, né, da reta R, tá? É chamado de ponto de tangência, quer dizer, nós temos aqui a reta tangente, né? Ela toca em um único ponto aqui da minha circunferência, e esse ponto onde ela toca é chamado de ponto de tangência, certo? Bom, aqui o meu raio, né? Quer dizer, o raio de novo, né? É o segmento que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência. Show? Bom, a área do círculo, né? Para a gente fechar aqui, olha só. Nós já vimos o seguinte, ó, já vimos que para calcular o comprimento de uma circunferência, utilizamos a equação, né? A circunferência é o quê? É 2 vezes π vezes o raio, né? Já vimos que π é um número irracional, né? 3,1415, quer dizer, uma infinidade aí de casas decimais não periódicas, né? Que não se repetem. Esse é o π, né? Quem é o π? O π é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência, né? A medida do comprimento dividido pelo diâmetro vai gerar um número irracional chamado π, tá? Então, o comprimento da circunferência, para encontrar esse comprimento, né? O valor desse comprimento, 2 vezes π vezes o raio. Show? Bom, e quanto ao cálculo de área de um círculo, ele é dado pela seguinte expressão. A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? O comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. A área do círculo, π vezes o raio elevado ao quadrado. Show? Então, aqui a nossa circunferência, tá? O comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, e a área do círculo, tá? A área do círculo, que é toda essa região interna, tá?
é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? E aí, bom, vamos ver aqui o nosso exercício, né? Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? Considere π igual a 3,14. Olha só, aqui tem uma pegadinha. Olha só, ele quer a metade da área do círculo, tá? Nós vamos fazer o cálculo, o que que vai acontecer? Nós vamos encontrar a área do círculo e vamos ficar tentados, né, a achar que resolvemos o problema. Não resolvemos, tá? Ele quer a metade, tá? Depois que resolver, tem que tirar, tem que dividir por 2. Tem que calcular a metade. Show? Então, olha só. Já vimos que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, considere π aqui 3,14, tá? Bom, também já vimos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro mede 45 metros, então o raio é 22,5 metros. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 45 metros, o raio é metade, tá? Se 2 raios é um diâmetro, então um raio é metade do diâmetro, tá? Então, o raio mede 22,5 metros, ok? Bom, assim, então, para calcular a área do círculo, né? Π, tá? Olha lá, π, 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Então, 3,14 vezes 22,5 elevado ao quadrado, isso vai dar 1.589,62. E aí, olha só, né? Ficamos tentados a marcar aqui, ó. Não é, tá? Olha lá, ó, ele quer a metade da área, tá? Aqui que tá a pegadinha. Então, como o problema pede a metade da área, temos 1.589,62 dividido por 2. Eu tenho que dividir a área por 2. E aí vai dar 794,81. Letra C de casa. Resposta letra C de casa, tá? Cuidado com esse tipo de coisa. A leitura do problema é fundamental, tá? Ah lá, ele quer a metade da área do círculo, tá? Tem que ter maior cuidado com isso. Show? É isso, né? Vou parar por aqui. Deixa eu pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal. Se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que que não gostou. E aciona lá os sininhos das notificações, tá? Se inscreve, aciona os sininhos. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que que não gostou. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.